Olá, pessoal, sou Daniela Abreu, trazendo para vocês mais uma coletânea de relatos, mas antes de começar, eu quero falar para vocês sobre uma coisa que está esquecida, que são os meus apoiadores lá no site do Apoia-se, que são poucos, mas são muito especiais. Muito obrigada a vocês. E hoje eu vou agradecer que a Rafaela, a minha irmã, ela disse até que ia parar de me apoiar, mas ela continua. O Marcos, que é meu amigo, o Ricardo, o Joanes, o Tiago Campos, a Érica Teixeira, a Caroline Ferrato, o Luiz Bonani e a Maria Renata. Gente, muito obrigada a vocês que ajudam financeiramente o podcast, me ajuda muito. E se você quiser também entrar, você pode procurar lá no site apoia.se/assustadoramente. O link está aqui abaixo, né, da descrição do episódio. E tem gente que me apoia já tem um ano, mais de um ano, e tem que entrar mais gente para poder revezar, né? Uns descansar, outros saem, uns entram, e é isso, né? Quem puder, a partir de R$ 5 mensais, vocês já podem colaborar, e eu vou ler de vez em quando o nome de vocês aqui. Muito obrigada aos apoiadores. O jogo do copo. Olá, a história que vou contar hoje não é minha. Aconteceu com um amigo meu. Quando nos juntávamos com outros amigos, sempre surgia no meio da roda aquelas conversas de arrepiar todos os pelos do corpo. E a história que ele conta, apesar de ser curta, nos faz lembrar que não devemos ver o oculto como brincadeira ou como meio de entretenimento. Até porque não devemos brincar com algo que não conhecemos. Meu amigo, que vou chamar aqui de Gabriel, conta que, alguns anos atrás, estava com os amigos dele brincando o jogo da Joana d'Arc. Não sei se vocês já ouviram falar. Aqui onde eu moro, os adolescentes sempre jogavam, inclusive eu e um grupo de amigos jogávamos direto. Sobre o jogo, consiste em ter 2 moedas de mesmo valor, sendo coroa para sim e cara para não. Caso caia uma cara e uma coroa, significa que a resposta não é um não, mas também não é um sim. É tipo uma dúvida, uma resposta neutra. Enfim, jogando com os amigos, que na ocasião era no total de 8 pessoas, como de regra, deve-se perguntar às moedas se pode ou não entrar. E o bizarro é que os 8 entraram de primeira, ou seja, 8 vezes seguidas a moeda caiu em coroa. Tipo, qual a probabilidade disso acontecer? Bom, eles brincaram, perguntaram a respeito do sobrenatural, o que acontece nesse tipo de jogo, e, como clássico também, pediram para sair. E aí veio o problema. Os 7 conseguiram sair do jogo, menos o Gabriel, que depois de 12 tentativas, todas vieram com não como resposta. Mesmo com o conselho dos amigos de não sair, ele saiu do jogo e ainda por cima jogou as moedas fora. Após tudo isso, eles arrumaram as coisas e foram dormir. Gabriel acordou às 3h43 da manhã. Ele recorda do horário exatamente porque tinha um relógio próximo à sua cama. Ele acordou e não conseguia se mexer, até que, por fim, viu surgir uma sombra com olhos vermelho fogo, olhando fixamente para ele. Quando, por fim, aquele ser disse: "Você não saiu do jogo, agora é minha vez de brincar com você." Gabriel, que até então estava em uma paralisia do sono, não podia gritar ou sequer emitir qualquer ruído. Decidiu pensar em Deus e começou a orar em sua mente, e lembrou de algo que seu pastor falou na época em que ele frequentava a igreja, que os demônios são capazes de muito, mas não de saber o que você está pensando. E com esse pensamento ele começou a orar. E então aquele ser desapareceu, e ele voltou a ter seus movimentos. Gabriel foi correndo até a lixeira, pegou as moedas que havia jogado fora e passou a madrugada inteira tentando sair do jogo. E só conseguiu sair às 9 da manhã. Detalhe, de 5h30 da manhã, que foi a hora que ele conseguiu sair da paralisia e que ele voltou para tentar sair do jogo, até às 9h30 da manhã, ele ficou preso tentando sair. E sempre saía cara nas moedas, ou uma cara e uma coroa. Gabriel só conseguiu sair do jogo quando fez mais uma oração e pediu a ajuda de Deus. E ao tentar novamente, por fim conseguiu. Sei que a história é verídica porque o Gabriel tem 42 anos atualmente. E todos os amigos da época confirmam essa história. Afinal, eles acordaram e o Gabriel ainda estava lá, sentado no chão, tentando sair do jogo. Mais uma vez eu digo, nunca brinque com o desconhecido.
Esse relato foi enviado no Telegram pelo João Lucas, de Niterói, Rio de Janeiro. A lavanderia. Minha casa era muito grande e meio desajeitada. No andar de baixo ficavam a garagem, um escritório, a cozinha, a copa e uma sauna. Tudo na horizontal, e não eram interligados. Tinha que sair para o quintal para poder entrar em outro cômodo. Entre o escritório e a cozinha havia uma porta que era da escada, que ao subir saíamos na varanda. Mas para isso, do lado direito passávamos pela porta da lavanderia e na esquerda havia uma enorme estufa de flores. A lavanderia era a parede com meu quarto e eu nunca gostei desse lugar. Sempre senti uma coisa ruim. Certa vez estávamos eu, minha mãe e minha tia nos preparando para dormir. Isso foi em meados de 1998. Tínhamos um videocassete que mostrava a hora. Desligamos a TV, apagamos as luzes e nos deitamos. Foi quando comecei a ouvir as cadeiras da lavanderia se arrastando. Minha mãe deixava 2 cadeiras lá, uma com as roupas para passar e a outra com as roupas já passadas. As cadeiras se arrastavam com tanta força e faziam um barulho que ecoava no nosso quarto. Olhei no relógio do videocassete e era exatamente meia-noite. Falei para minha mãe que estava com medo de ter gente em casa. Ela se levantou, saiu do quarto, passou pela varanda e foi até a lavanderia. Pouco tempo depois ela voltou e disse que não tinha nada, nem ninguém, e as cadeiras estavam exatamente como ela havia deixado. Nessa noite nem consegui dormir direito e essa lavanderia sempre me assustou. O Homem de Chapéu. Anos 90. Eu tinha meus 8, 9 anos. Me deitei para dormir, tudo certo. Eu dormia na mesma cama que minha mãe. Nossa cama era de alvenaria com carpete. Durante a noite, acordei com o colchão da cama aos meus pés, descendo, como se houvesse alguém sentado na beirada da cama. Achei que pudesse ser minha mãe. Abri os olhos e lá estava ele, de costas para mim. Um homem de terno e chapéu, como aqueles homens dos anos 20. E ele lia um jornal. Estranho, pois estava muito escuro. Quem lê jornal no escuro? Me assustou tanto que travei. Ele respirava com força. Cobri a cabeça com o edredom e comecei a orar, conforme meu avô havia me ensinado. A oração do credo, ou creio em Deus Pai. Senti o chão voltando ao normal, bem aos poucos, e um suspiro, um silvo, não sei explicar. Abaixei apenas um pouquinho do edredom para ver se ele ainda estava ali, mas ele havia sumido. Dei graças a Deus e fui dormir. Acordei cedo para ir à escola, fui ao banheiro, me troquei e fui sair do quarto. Sabe o interruptor quando fica escuro e ele fica meio brilhante? Pois bem, eu não conseguia ver o brilho dele na parede naquele dia. Tinha uma sombra ali que ia do chão até mais ou menos uns 30 centímetros acima da minha cabeça. Senti um sopro na nuca. Eu apenas abri a porta que ficava ao lado do interruptor e saí correndo. Nesse dia, eu aprendi a oração de São Bento. Meu avô pediu para eu orar o credo e a oração de São Bento, para afastar esse tal espírito. Nunca senti tanto medo em minha vida. Esses relatos foram enviados no Telegram pela Priscila de Poços de Caldas, Minas Gerais. Casa Mal-Assombrada. Quando eu ainda era bem pequeno, uns 5 ou 6 anos, nos mudamos, no caso, eu, meu pai, minha mãe e meu irmão, que é 1 ano mais novo, para uma casa que foi doada pelo meu avô paterno. Essa casa era bem antiga, imagino que tinha uns 70 anos mais ou menos. Era aquele tipo de casa onde não tem nenhum quintal na frente, e por isso as janelas ficam direto para a rua. Ela sempre pertenceu à família do meu avô. Creio que minha bisavó ou mesmo minha tataravó tenha morado nela. Poucos anos antes de nos mudarmos, fizemos uma grande reforma, onde sobraram apenas as paredes. Todo o restante foi trocado. Piso, revestimento, lajes, portas. Moramos nessa casa até o começo do ano de 2021. Tudo isso para falar que, sim, essa casa era mal assombrada. Como se tivesse a opção de ser uma assombração boa, né?
A primeira vez que eu vi um fantasma, eu tinha uns 14 anos. Estava usando o computador que ficava numa mesa perto da janela. Eu estava sozinho em casa e vi passar pela porta do meu quarto, que estava aberta, uma pessoa, toda vestida de branco. Foi muito rápido e não consegui entender muito bem o que era. Daí, essa mesma pessoa passou pelo corredor em direção ao portão, que é a saída para a rua, e eu a vi novamente pela janela. Ainda sem entender, eu não sabia muito bem que aquilo existia ou nunca tinha pensado a respeito de assombração. Saí para ver quem ou o que era aquilo. Fui até o portão e estava trancado. Nesse momento percebi que o que eu tinha presenciado era um espírito. Teria sido muito bom se tivesse parado nisso, porque depois do ocorrido, nada mais foi tranquilo. Meu pai nunca viu ou sentiu nada. Já eu e minha mãe sempre ouvíamos, víamos e sentíamos coisas estranhas. Coisas simples como barulhos das portas dos armários abrindo e fechando, luzes e TV que ligavam sozinhos, uma sensação de estar sendo observado o tempo todo, vultos escuros que passavam pelo corredor. Sentia como se alguém tivesse encostado em mim enquanto estava deitado no quarto. A experiência mais estranha e realmente física que tive foi em um sábado de manhã. Eu estava deitado no meu quarto, a minha mãe estava limpando a casa e fechou a porta do quarto para não fazer muito barulho. Eu estava bem acordado e não queria me levantar, pois sabia que a minha mãe estava lavando a cozinha e não teria nem como eu passar para ir ao banheiro. Quando senti que a parte do cobertor que cobria meus pés foi jogado para cima da cama, os deixando descobertos. Pensei que minha mãe havia entrado no quarto para limpar o chão e por acaso havia levantado a coberta para não molhar. Mas quando eu olhei, a porta estava fechada. Confesso que achei bem estranho, mas não tive uma sensação de medo. Sempre senti um desconforto muito grande dentro daquela casa. Era muito ruim ficar sozinho lá. Mas como isso tudo durou mais ou menos uns 20 anos, acabei me acostumando. Nunca senti que essa assombração quisesse de alguma forma machucar ou fazer mal a alguém, então nunca me preocupei muito. A gente acaba se acostumando. Eu, às vezes, tenho sonhos que são meio premonitórios e consigo sentir quando o lugar tem uma energia negativa. Acredito que a maioria das pessoas que passam por isso tem algo em comum. São bem discretas e acabam não percebendo muita coisa. Me mudei ano passado e nessa nova casa nunca tive nenhuma experiência parecida. Está tudo na mais tranquila paz. PS, estou ouvindo seu podcast enquanto escrevo este e-mail e acabei de me lembrar que coisas estranhas também aconteciam no meu primeiro serviço. E lá não era apenas eu que sentia, mas isso fica para um outro e-mail. Este relato foi enviado pelo Jean, de São Sebastião do Paraíso, em Minas Gerais, e estamos aguardando o seu outro relato, Jean. Até o próximo. Pavor no meu quarto. Isso aconteceu quando eu tinha uns 16, 17 anos. Eu ainda morava com a minha mãe e minhas 2 irmãs. Minha mãe mora nessa casa até hoje, que é composta por 3 quartos, um ao lado do outro. Eu dormia no quarto do meio com a minha irmã mais nova, que na época devia ter uns 6 anos. Ela estudava pela manhã. Na maioria das vezes, eu a levava para a escola e ainda voltava a dormir quando retornava para casa. Nesse dia não foi diferente. Depois que cheguei da escola, voltei para o quarto e fui tentar dormir. Tínhamos uma cama de casal que ficava contra a parede e de frente para a porta. Me deitei de frente para a parede para tentar dormir, mas algo aconteceu que me arrepia até hoje. Eu ainda não estava dormindo, tinha acabado de me deitar, quando comecei a sentir um ar pesado no quarto e senti como se alguém tivesse sentado na ponta da minha cama, aquele afundar de colchão. Me virei um pouco para ver e depois disso eu perdi totalmente o controle do meu corpo. Era exatamente como uma paralisia do sono, mas eu nem tinha chegado a dormir ainda. Eu estava acordada, não conseguia me mexer, nem falar, e muita dificuldade para respirar. Sentada na ponta da cama, tinha uma mulher. Ela foi virando a cabeça devagar na minha direção e ficou me olhando. Ela era muito alta, totalmente desproporcional. Tinha a cor de coisa apodrecida
e ela soltava uma coisa muito escura que flutuava pelo quarto, tipo aquelas lâmpadas de lava de decoração. A melhor descrição que tenho para essa mulher é a do bicho-papão do filme Mama. Eu tentava chamar minha mãe, que estava no quarto ao lado, mas não conseguia, e nisso aquela mulher, se é que posso chamá-la assim, ia crescendo cada vez mais, e eu continuava paralisada, até que de repente a porta do quarto se abriu e aquilo sumiu, e voltei a ter controle sobre meu corpo. Era minha mãe que me ouviu chamar por ela. Eu desabei, chorei muito. Minha mãe abriu o quarto todo e fez uma oração para que eu conseguisse me acalmar um pouco. Essa foi a situação que mais me afetou de todas. Foi uma coisa muito feia e real, tão perto de mim. A visão era muito nítida. Esse relato foi enviado no e-mail pela Luana. E estes foram os relatos de hoje. Se você tiver uma história sobrenatural para contar, envie seu relato para o e-mail assustadoramente@outlook.com. Envie também pelo Telegram. O link está aqui na descrição do episódio, o link do grupo, aí você pode mandar no meu privado. E, gente, áudio não envie pelo Instagram. Áudio apenas pelo Telegram, porque fica muito ruim, sem contar que se perde. Se enviar em texto, eu copio rapidinho lá no Word e tá tudo certo. Então envie no Telegram, demora um pouquinho mais, né? A preferência é escrito, mas se enviar por áudio, eu ainda deixo aberta essa porta, porque eu já recebi muitos relatos interessantes de pessoas que não têm tempo de escrever lá através de áudio no Telegram. Então pode enviar, tá? Assim que eu puder, vai demorar um pouquinho mais. Eu tenho relatos do mês de maio, inclusive. Vai desculpando aí os atrasos, mas eu estou lendo assim. Um dia vai chegar a vez de vocês, tá bom? Gente, me segue também lá no Instagram, que é o assustadoramente_podcast. Me segue no YouTube, no TikTok. Até TikTok eu tenho. É Dani D. Abreu 3. Segue lá também. Tô fazendo uns videozinhos. E é isso, gente. Até a próxima quarta.